A armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Todos passamos por momentos difíceis em nossa vida. O dia mau vem e devemos estar preparados para enfrentá-lo. Por isso, hoje te convido mais uma vez para ouvir a palavra que Deus preparou para o nosso coração e aprender a importância de ter a armadura de Deus em nossa vida. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar vídeos novos aqui no canal. Então, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. A armadura é uma vestimenta utilizada para proteção pessoal, originalmente de metal, usada por soldados, guerreiros e cavaleiros como uma forma de proteção às armas brancas durante uma batalha. Na época de Jesus, a armadura usada pelos soldados romanos eram compostas por 6 partes: o capacete, a couraça, o cinto, o escudo, a espada e as sandálias. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, nos alistamos para uma guerra. E essa guerra não é física, mas sim espiritual. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 e versículo 12: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Os autores do Novo Testamento tinham convicção da realidade do mal e dos perigos do mundo espiritual. Por isso, levavam Satanás a sério, como verdadeira ameaça, pois ele anda como um leão, rugindo à nossa volta, à procura de alguém para devorar. Veja o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Por isso, em meio a essa guerra espiritual, devemos permanecer firmes e resistir ao diabo e fazer o uso da armadura de Deus. Devemos nos cingir com a verdade. Em Efésios capítulo 6 e versículo 14 nos diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Os soldados eram cingidos com um cinto que serve como suporte para a espada. A verdade é a primeira defesa da armadura de Deus. O cinto da verdade garantia defesa do quadril e protegia dos golpes baixos. O maior golpe baixo do inimigo é a mentira. A verdade e a mentira são opostos. Deus é a verdade e o inimigo é a mentira. O significado da palavra cingir é cobrir-se. Porém, existe um significado mais profundo, ou seja, incluindo o nosso interior. Cingir-nos significa mais que nos cobrir com a verdade, deixando de dizer mentiras. Cingir-nos significa viver a verdade, deixando ela fazer parte do nosso ser, incluindo o nosso interior.
Devemos nos vestir da couraça da justiça. Em Efésios capítulo 6, versículo 14, parte B, nos diz: e vestindo-se da couraça da justiça. A couraça da justiça era feita de metal ou ouro. Era colocada sobre o peito e o abdômen para proteger o coração e outros órgãos vitais do soldado. Um dos órgãos que o inimigo ataca é o nosso coração. Por isso, precisamos guardá-lo, porque dele procedem as fontes de vida. Em Provérbios capítulo 4 e versículo 23 nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração está envolvido em toda a nossa experiência cristã, pois sua função é amar a Deus. Em Marcos capítulo 12 e versículo 30 nos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. O amor de Deus está presente quando cremos, quando somos batizados e quando vivemos a vida cristã. Sem amor, não é possível vivermos nenhuma experiência espiritual. Por isso, esse órgão é muito valioso. Uma vez ferido pelo inimigo, a sua função original é atingida. Não amar a Deus pode gerar marcas e sequelas. Por isso, vista-se com a couraça da justiça. Seja justo consigo mesmo, aplicando a palavra de Deus em sua vida, para formar defesas que guardam o seu coração contra os dardos inflamados de Satanás. Devemos calçar os pés com o evangelho da paz. Em Efésios capítulo 6 e versículo 15 nos diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os calçados são o evangelho da paz. Os nossos pés são muito importantes para Cristo, pois é através deles que vamos pisar no território do inimigo e resgatar pessoas para Deus. E como faremos isso se os nossos pés não estiverem calçados com o evangelho da paz? Assim como os pés dos soldados precisavam estar calçados para se protegerem dos obstáculos perigosos, campos minados e doenças colocadas por seus inimigos, também os nossos pés precisam estar envolvidos pelo Evangelho. Assim, por onde andarmos, vamos apresentar o Evangelho de Deus e resgatar vidas. Ter os pés calçados com a preparação significa estar disposto a anunciar o Evangelho por todo lugar, mesmo sendo no território do inimigo. Devemos também embraçar o escudo da fé. Em Efésios capítulo 6 e versículo 16 nos diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. O escudo é a fé. O escudo é uma arma de extrema importância na proteção contra o inimigo. O escudo da fé cobre todas as brechas que o maligno usa para plantar dúvidas em nós sobre a palavra de Deus. A dúvida, uma vez plantada em nosso coração, faz com que o inimigo encontre vários meios de nos fazer desanimar e completar sua ação, nos derrotando. Mas, se sustentarmos o escudo da fé com os nossos braços por meio da oração, então fecharemos todas as brechas e dissiparemos os dardos inflamados do maligno.
Também temos que usar o capacete da salvação. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, parte A, nos diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete é a salvação. A cabeça é o membro que comanda o nosso corpo. Se esta apresentar fraqueza, tudo estará perdido. Essa fraqueza aparece principalmente dentro de nossa mente, nos levando a questionar Deus e o que Ele nos ensina. O capacete guardará a sua mente de ser atingida por outro evangelho, que não é o de Cristo. Com o capacete da salvação, somos guardados de todo o vento de doutrina que Satanás usa para nos enganar. Por fim, devemos também ter em mãos a espada do Espírito. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, parte B, nos diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como o próprio verso nos diz, precisamos tomar a palavra de Deus, que é a nossa espada. A espada é a arma de ataque contra o inimigo de Deus. Não existe uma arma mais poderosa que a palavra de Deus, pois é através dela que vencemos todas as tentações que o maligno coloca diante de nós. A palavra de Deus é o que nos alimenta, nos fortalece e nos encoraja a prosseguir. Alimente-se da palavra de Deus todos os dias. Para que as 6 partes da armadura de Deus funcionem adequadamente, precisamos orar em todo tempo no Espírito, vigiar com toda perseverança e fazer súplicas por todos os santos. A oração é a chave para você abrir o armário em que está guardada a armadura de Deus. Quando você orar, esse armário será aberto e a armadura que Deus preparou poderá ser usada. Então, ore sem cessar, vivendo em comunhão com Deus. Então, Ele te revelará cada golpe e cada ação que você deverá dar contra o inimigo e vencê-lo. Então, use a armadura de Deus todos os dias. Que Deus vos abençoe. Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir mensagens que tocam a alma. Se você gostou desta reflexão, deixe o seu like e se inscreva no meu canal e compartilhe em suas redes sociais. Assim, mais vidas serão alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.